A produção industrial nacional cai pelo terceiro mês seguido. Segundo o IBGE, a queda foi de 0,3% no mês de julho em comparação a junho. No ano, a retração é de 1,7%. O repórter Cláudio Rocha está neste momento ao vivo com o economista Idalino Souza e vai trazer mais informações para você. Boa noite, Cláudio. Olá, Gilvan. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, Gilvan, alguns fatores explicam essa queda considerável. Quem vai trazer os detalhes é o Idalino Souza. Idalino, boa noite. Em linhas gerais, quais são esses fatores? Então, a indústria, ela necessita de bens, de implementos, bens secundários, intermediários, para poder evoluir. Então, as quedas de bens intermediários, as quedas em bens de capital que foram representativos, então isso de fato impacta nessa queda da indústria, né? O estado de Sergipe também segue essa tendência nacional? Possivelmente sim, porque o dado ele é geral. Nós temos alguns segmentos industriais aqui que a gente tem visto que fecha as portas, e isso é um fator que deixa de produzir, se a indústria enfraquece. Há algumas promessas de crescimento, isso para o futuro, não de imediato. O fato é que a falta de credibilidade, né, para investir, né, a falta de estímulo dos industriais, né, dos donos de indústrias, né, para investir, isso impacta diretamente nesse efeito negativo que a gente está acompanhando sobre a indústria brasileira. Quais os reflexos dessa queda para a economia? Aumento de desemprego, por exemplo? Sem dúvida nenhuma. Toda vez que você pega uma unidade e ela deixa de estar ativa, você está desempregando. E interessante que a indústria é crítica, porque quando você desemprega na indústria, fatalmente você vai impactar no comércio, né? Você vai impactar na agricultura, porque você tem bens, máquinas e equipamentos que a indústria produz e coloca na agricultura. Então, fatalmente, ela atinge a todos os segmentos, ou todos os setores econômicos. Idalino, pelo cenário, a tendência é de mais queda? Olha, a projeção que se faz agora para o mês de agosto, a gente está trabalhando com dado de julho, com relação a junho, uma queda de 0,3%. Então, agora para agosto, a perspectiva é de 0,4%, quer dizer, continua em queda a indústria, né? Então isso é um fator preocupante, apesar de que no segundo trimestre a gente viu aí soltar fogos com relação ao crescimento do PIB de 0,4%. É nada, isso aí é uma recessão técnica, pode-se considerar recessão técnica, 0,4% não é negativo, mas não chega a 1%. Para um país como o Brasil, na dimensão do Brasil, isso não significa nada. É preocupante porque a gente continua com desemprego altíssimo, em torno de 13 milhões de pessoas desempregadas. Isso desativando unidades industriais, certamente a tendência a esses empregos é diminuir. Em contrapartida, quem tem sustentado isso é a agricultura. A agricultura tem produzido e aí tem sustentado a não queda do nosso PIB. Idalino, muito obrigado pelas informações. Gilvan, é torcer por dias melhores. Com certeza, Cláudio. Boa noite para você, muito obrigado.